Nesta noite de quarta-feira, já fevereiro andando, e nos sentimos muito motivados a essa continuidade de oportunidade de estudar, refletir sobre a doutrina espírita. Convidamos a todos à prece inicial. Pensamos com o coração na presença sempre amiga de Jesus, o Mestre a nortear os nossos caminhos, apesar das nossas carências e dificuldades individuais e coletivas. Ele não desiste de nós, porque sabe que somos perfectíveis, que a lei do progresso fará a caminhada que precisamos empreender. Por isso aqui estamos agradecidos e desejando utilizar esses conhecimentos que o Espiritismo nos tem dado para aprimorar a nós mesmos. Te agradecemos imensamente, Senhor, por este momento. Que as melhores vibrações também partam dos nossos corações, não apenas querendo receber do alto, mas também partam do nosso coração, fazendo o ambiente leve, agradável, receptivo para as tarefas da noite. Muito obrigado, Senhor, que assim seja. A maior referência de Matão, sem dúvida nenhuma, é o Caibar Schutel. Embora não tenha nascido aqui, nasceu no Rio de Janeiro, mas fixou-se aqui e daqui construiu uma plataforma imensa de trabalho que extrapolou fronteiras nacionais, inclusive, projetando-se de maneira abrangente por toda parte. E todo mundo que é espírita, que já teve algum contato com o espiritismo, ainda que não conheça as obras e o legado de Caibar Schutel, já ouviu falar dele, de alguma forma ou de outra. Esse nome, apesar de muitas pessoas não o conhecerem ainda, é um nome que se destaca na literatura, se destaca na história. E esse legado, Matão teve a honra de abrigar. Um legado que ele construiu através do intelecto, da moralidade e da caridade, que foram suas marcas. Um homem profundamente racional, um homem generoso, bondoso e perfeitamente integrado com as causas humanitárias e também com a causa espírita por extensão. E este legado deixado por Caibar Schutel, construído e deixado à posteridade, desenvolveu-se através das décadas, como dissemos, influenciando gerações de espíritas e ao mesmo tempo distribuindo essas bênçãos através do tempo e gerando simpatia e inspirando trabalhadores em todas as partes. Então nós vamos fazer algo diferente aqui hoje. Nós vamos conversar sobre esse legado com a Amanda Évia Raimundo, que está conosco aqui. É uma jovem, quero convidá-la para estar conosco. Bem-vinda, Amanda. Amanda é novinha, não tem 30 anos ainda, não preciso falar a idade dela, mas é inferior a 30 anos, então é uma jovem mesmo, né? Então nós vamos conversar com a Amanda. 20 e poucos e 20 e tantos, né? É 20 e tantos agora. Suas saudações ao público, Amanda, fique à vontade. Boa noite a todos. Muito obrigada por me receberem aqui. Fico muito feliz de ver ali meus colegas me apoiando, minha família me apoiando aqui, apoio moral. Eu já fiz palestras lá no CEAM, fiz palestra na Allan Kardec, né, sobre Caibar, a juventude, e é muito gratificante poder vivenciar isso, né? Eu vou contar um pouquinho da minha história, né, ao longo do nosso bate-papo. Isso, eu vou te perguntar. Aquele esquema lá, né? Aquele esquema. Nós convidamos a Amanda para conversar sobre
Vários aspectos. Vamos começar, Amanda. Muita gente talvez não te conheça. Tem aí os seus colegas, sua família, mas muita gente apenas te vê e não sabe nada de você. Você nasceu aonde, Amanda? Eu nasci em São Bernardo do Campo, eu sou batateira, o Grande ABC. Então, eu tenho 27 anos, eu sou formada em administração de empresas, agora eu estou finalizando o curso de engenharia de produção. Eu trabalho ali na Marquesan, na área de melhoria contínua, área de projetos, né, que é uma área da engenharia e da qualidade. E acho que tudo na vida tem um propósito, né? Eu sou formada em balé clássico, então me criei muito esse senso de disciplina, né, de assumir o compromisso e do trabalho em equipe, de estar ali, às vezes dói, né, o pé, dói o cabelo por conta que tem que puxar no coque, mas você está ali, né, se esforçando porque tem um objetivo. E a parte de engenharia que eu trabalho, de qualidade, é aquela disciplina também, né, aquela rumo à perfeição, que não é um lugar, mas uma trajetória. E o espiritismo é isso, né, a vivência na doutrina espírita também foi ao encontro do que eu vivi ao longo da minha vida. É a disciplina, o trabalho em equipe, o foco no objetivo, e eu acho que isso só tem contribuído. Ali estão meus pais, né? Minha mãe Ju, meu pai Rony, essa sou eu, né? Tudo que eu sou hoje é graças a ele, a minha criação e ao que eu construí também. E como é que você veio parar em Matão? Você está aqui há quantos anos? Eu estou aqui desde 2021, oficialmente, né? Porque a minha primeira vinda foi em 2017, quando eu passei no Instituto Federal de São Paulo para fazer o curso de tecnologia em alimentos, mas era uma parte bem analítica, de laboratório mesmo, e eu não achei que era o meu perfil. Então eu redecidi, retornei a São Bernardo, iniciei o curso de administração. 3 anos depois, o meu primo, que é afilhado da minha mãe, né? A minha mãe tem uma irmã, então é filho dela, mudou aqui para Matão, porque o curso de engenharia de energias renováveis tinha aqui em Matão e num outro estado muito longe. Aí a minha tia falou, não, você vai para Matão, que é onde a Mandinha já estudou, a gente já conhece a cidade, então você vai estar bem localizado. Minha tia veio, meus pais vieram, na época eu estava trabalhando na Volkswagen do Brasil, na área de logística. Eu fiquei home office aqui por 1 mês e meio, 2 meses, em 2021. Consegui emprego na Marquesan, fui para São Bernardo e voltei no mesmo dia, só para deixar o equipamento. E uma observação era que era pandemia, né? Aquela loucura, entrei de luva dentro da Volkswagen, de touca, porque vai que o Covid entrava dentro da orelha. Então foi uma loucura, mas deu tudo certo. E como é que começa a vinculação com o espiritismo? A família já era espírita lá no ABC? Já, a minha família ela veio de berço católico, mas a minha bisavó materna era médium. Então, até o padre ia tomar passe com a minha bisa, né? Então, era bem tranquilo, assim, a gente sempre teve muita, muito respeito, né, por tudo e por todos, né? Essa é a minha base de criação. Então, a minha bisa era médium, então, pra gente era muito natural, né? Um pezinho lá, um pezinho cá. E com o passar dos anos, eu sempre frequentei o catolicismo, fiz a catequese, fiz a crisma, mas também frequentava a evangelização infantil na casa espírita. E ao longo do tempo, quando eu fui ficando mais jovem, algumas perguntas não eram respondidas, né, dentro da instituição que eu frequentava, né, do catolicismo. Eu queria mais, eu queria saber o porquê das coisas, né, se eu ia por tal caminho ou ia por outro, eu ia ser punida se eu errasse uma vez na vida, eu ia ser condenada eternamente. Então, algumas coisas não faziam sentido, né, a questão da diversidade das nossas escolhas. Então, eu acho que a doutrina espírita me deu muito mais esclarecimento e aí eu firmei nisso aqui e fui. E aí, quando eu vim para Matão, que foi em 2021 oficialmente, mediante tantas mudanças, eu me senti muito acolhida, né? Porque foi uma fase que eu deixei muita coisa para trás lá em São Bernardo, deixei sonhos, deixei pessoas, para seguir um novo rumo, para recomeçar. Então, eu fiquei de 2021 até 2023 num período de reconstrução. Não foi um período de sofrimento, e aí eu vou falar até sobre isso aqui no bate-papo, mas foi um período de reconstrução, de cura e fortalecimento. E a doutrina espírita me deu essa base, esse fortalecimento que eu estava buscando. E todas as casas me acolheram, né? Eu comecei no Clarim, mas conheci todos os centros aqui da cidade de Matão, gosto muito de todos, os voluntários, enfim. E aí eu firmei nisso aí. Muito bem, eu quero dizer que já tivemos a oportunidade de entrevistar a Amanda virtualmente
A entrevista está disponível no canal do YouTube e também textualmente na revista eletrônica O Consolador. Então, como se trata de uma jovem, o movimento espírita precisa sempre apoiar a juventude, porque é a continuidade natural do movimento, porque há uma renovação natural na vida, né? Os mais velhos vão desencarnando, vão retornando, e os mais novos vão assumindo. Então nós temos que abrir sempre espaço. E a Amanda, bastante jovem, bastante entrosada. E tomando conhecimento com a obra de Caibar Schutter, já que vamos também falar disso, como é que você foi sentindo este legado deste nome? Como é que foi esse crescendo do conhecimento dessa personalidade que viveu aqui? Eu digo muito isso e vou morrer falando isso. A leitura, ela abre a nossa mentalidade. Quando eu comecei no Clarim, eu achei que eu sabia tudo de Caibar, né? Eu falei, eu tô na casa de Caibar, né? Tô na editora, aquelas paredes têm energias que nós sentimos, seja quem entra para frequentar, para conhecer ou para trabalhar de forma voluntária. Mas quando você passa a ler e assistir documentários como o do Caibar Schutter, que vocês desenvolveram, você vê o quanto de pouco conhecimento você tem. Então a gente sempre está na zona de conforto achando que nós sabemos, e isso é um auto-engano. Então eu fui estudar, e aí cada vez mais eu fui me conectando a Caibar. Hoje, quando eu faço as minhas preces, eu rezo para o maior número de benfeitores possíveis, né? E aí eu vou incluindo, cada vez que eu vou conhecendo mais um. E Caibar, com certeza, está no ranking lá dos benfeitores a quem eu direciono minhas orações, porque eu considero ele, além de um benfeitor, um grande amigo, como se eu tivesse um grande compromisso com ele assumido na espiritualidade. Então, eu acho que é muito forte esse compromisso que eu, e tenho certeza que toda a cidade de Matão tem com ele, principalmente os espíritas, né, como o próprio documentário diz. Foi tudo muito bem planejado. É uma continuidade, é um envolvimento muito grande, porque Caibar, ele se compara a um imã que atrai. Uma vez conquistado, você se sente comprometido com esse trabalho que ele executou, planejou e continua trabalhando. Eu viajo muito por aí e digo que a presença do Caibar aqui é palpável. Não que ele esteja aqui fisicamente, não é isso. O Caibar tem muito mais o que fazer. Não está preso à editora O Clarim, ele tem trabalhos abrangentes. Mas a vibração presencial, à distância que ele envia, que ele projeta, é palpável, né? Porque se vocês pensarem bem, aqui em Matão, tudo gira em torno de Caibar. É Caibar para cá, Caibar para lá, né? É um tesouro, realmente. E você foi tomando conhecimento com isso. E a Amanda produz pequenos vídeos no Clarim, estando lá vinculada à editora O Clarim, que é a editora fundada por Caibar Schutter. E como é que foi essa experiência de produzir vídeos falando das obras de Caibar? Já teve que estudar as obras, teve que tirar conteúdos ali para poder falar, às vezes, vídeos de 1 minuto. Realmente é um compromisso bem árduo, né? Estudei, sim, algumas obras do Caibar. As minhas preferidas são A Gênese da Alma, né, e A Vida no Outro Mundo. Acho que são 2 obras fáceis de ler e curtinhas, né? A gente consegue ler aí num período curto de tempo. E as demais obras ainda estão em andamento, porque eu gosto muito de ler muita coisa. É muito conteúdo. É muito conteúdo. E não é obra para ler uma vez só, diga-se de passagem, né? E outra, né? Eu sempre dou a dica, grifem com a marca-texto. Até brinquei lá no Allan Kardec, eu falei assim, os meus livros você tem que usar óculos de sol quando você for ler, de tanto que eu grifo, fica aquele amarelo luminoso em toda a folha, né? E é muito rico, né, de conteúdo e numa linguagem muito simples. E tem que ler para fazer os vídeos. E a questão dos vídeos é algo muito interessante, porque eu não esperava que eu ia ouvir isso de uma pessoa até um tempo atrás. Eu estava num evento lá no Clarim e chegou um senhor para mim e falou, oi Amanda, prazer te ver. E aí ele falou, prazer te rever, na verdade. Aí eu falei, desculpe, de onde eu conheço o senhor? É muita gente, né? Eu não me recordo. E ele falou, eu te vejo cada vez que eu abro o meu celular e assisto aos seus vídeos lá publicados na Casa Editora O Clarim, no Instagram, no Facebook. Então, no momento que aquele senhor falou isso para mim, eu senti como se cada vez que ele assistisse um vídeo, e a gente estivesse tomando um café junto, na sala da casa dele. Então, a gente cria uma proximidade e isso é muito gostoso.
Você citou duas obras que são pouco citadas, que é a Gênese da Alma e a Vida no Outro Mundo. A mais citada, o best-seller de Kaibar, é o Parábolas e Ensino de Jesus. É o mais referendado, é o mais citado. Mas as duas obras que você citou são obras importantíssimas. Por que a Gênese da Alma e a Vida no Outro Mundo te atraiu tanto? O que esses livros te chamaram, destacaram tanta atenção? Um fala da evolução da alma, o outro fala das colônias espirituais antes de André Luiz. Foi isso? Então, o do Gênesis da Alma fala sobre a trajetória da alma por todos os reinos. Uma vez eu perguntei para minha mãe, falei, mãe, mas a gente passa por todos os reinos? Eu já fui uma planta, né? É a pergunta que o jovem fala, né? Literalmente uma planta? E não, né? A alma, ela tem as suas fases, né? Com a conquista lá do livre-arbítrio, na fase mais avançada. E o livro explica tudo isso. E é coisa de jovem, né? Porque quando eu li esse livro, eu estava com 21 ou 22 anos, bem mais novinha. E o outro livro, A Vida no Outro Mundo, ela fala, será que lá a gente trabalha? Será que lá tem hospital? Será lá que a gente come? Será que a gente sente o gosto das coisas? A gente respira? A gente se comunica por pensamento? Ou será que a gente fala? Será que se eu falar alguma besteira, algum espírito vai vir brigar comigo? Porque a gente continua sendo lá o que a gente é aqui, né? Obviamente que aqui a gente tem a interferência do mundo material, mas lá a nossa essência continua. Então, esses dois livros sanaram muito as minhas dúvidas nesse quesito de conceitos básicos e que muitas vezes geram trilhões de interrogações na nossa cabeça. Muito bom. Vocês estão vendo que é uma conversa boa com alguém que relutou um pouco para aceitar o convite, mas está dando show aqui na frente, né? Olha que delícia. Mas nós falamos de literatura, mas o Kaibar tem toda uma história envolvida, iniciada com o jornal O Clarim, logo após a fundação do Centro Espírita Amantes da Pobreza, e mais 20 anos à frente com a Revista Internacional do Espiritismo, publicações que estão aí plenamente em andamento, disponíveis, sendo distribuídas, com grandes autores escrevendo nela. Como é que você vê as publicações do ponto de vista da comunicação? Embora a sua área não seja de comunicação, mas você usa a comunicação no seu trabalho, né? Como é que você vê isso considerando o conhecimento espírita? Eu só tenho a parabenizar, né, quem trabalha com essa área, porque tem que ter criatividade e organização. Porque é muita coisa, né? O Cássio, que é responsável pela editora O Clarim hoje, é excelente nas publicações. Eu vejo algumas publicações até com uso de imagens por inteligência artificial, né, que a gente consegue criar o ambiente que nós queremos transmitir. Então, às vezes, a gente não consegue transmitir com a fala, a gente transmite com a imagem. Então, isso tem facilitado muito o setor de comunicação. E eu tenho aprendido muito com isso também. A minha família, por parte do meu pai, eles são do marketing, da publicidade. Inclusive, a primeira faculdade que eu gostaria de ter feito era publicidade e propaganda, mas eu acabei optando por administração, por ter uma gama maior, né, de atuação. Mas eu sempre gostei da área de comunicação. Na escola, eu que fazia os PowerPoints, os vídeos, o roteiro, tinha tudo pré-programado. Na faculdade, a mesma coisa. Tinha que fazer vídeo, eu que fazia, via no YouTube, enfim, sempre dei meus pulos e aí eu fui aprendendo, né? Mas sempre por conta, que eu acho que é aí que a gente aprende, né? Quando a água bate, assim, você vai, ou você vai ou você vai. Vejam que a Amanda toca num ponto importante, né? Kaibar Sutro, na sua época, sem nenhuma tecnologia que nós temos disponível hoje, foi um comunicador por excelência. Apesar de não ter nenhum recurso tecnológico, a não ser o papel com linotipo para imprimir, né? A única coisa, né? Mas ele tinha, você usou a palavra certa, criatividade. É uma coisa que eu também gosto de me bater bastante, que como divulgador, a gente percebe que cada vez precisa, tem que despertar a atenção do leitor, do ouvinte, de quem está vendo, etc. e tal, de maneira que a pessoa sinta vontade de procurar conteúdos. Kaibar Sutro conseguiu isso na época dele, e hoje, com toda a tecnologia disponível, nós temos mais facilidade para isso. E como é que você vê hoje? Você, como jovem, é importante ouvir a opinião dos jovens, porque nós, os mais maduros, a gente se vicia numa determinada direção, por isso que é importante ouvir cabeças novas, né? Como é que você vê hoje as palestras espíritas, que você tem presenciado lá no Clarim, em outras casas, também aqui, na internet? Como é que você vê esse procedimento? Vai indo bem, você acha? Está atingindo o público?
Eu acho que todos os palestrantes de todas as casas são muito bem preparados, né, quanto à oratória, à qualidade do conteúdo. Eu acho que é por esse caminho, né? E é importante que a gente vá desenvolvendo pessoas para isso, né? Porque os palestrantes eles vão ficando cada vez mais maduros, né? E aí vem a juventude. E hoje em dia eu observo uma juventude muito tímida. Tem até aquela teoria do agasalho. Eu não sei Você se estava vocês... tímido, hein? Nossa, eu tava nervoso. Tem o gamer, o influencer e o nervoser, né? Tem a teoria do casaco, né? Do agasalho, que... Não sei se isso é verdade, mas às vezes a gente vê o jovem... Tá calor e a pessoinha de agasalho, de touca. Tem uma teoria, não sei se é real, né? Mas falam que é sobre a questão da proteção, do abrigo, né? Do recolhimento no próprio mundo. E eu vejo muito isso na juventude, essa dificuldade de socializar. Talvez seja uma influência das telas, né? Tela demais e a vida de menos, a vida real. A falta de socialização, a falta de levar em instituições da comunidade, sejam religiosas ou outras instituições, no âmbito até do esporte, né? Porque a gente faz amizade no esporte. Então eu vejo que... Até esqueci a pergunta, fui me enrolando aqui. Eu falei para você que, considerando a comunicação, como é que você vê os palestrantes atualmente? Como é que eles estão sabendo transmitir? As palestras têm sido produtivas, agradáveis, atingem o público, atingem o objetivo? Verdade. E aí, retomando as palestras, os jovens estão mais tímidos, né? Então, assim, é importante que esses jovens sejam preparados para falar em público, para se socializar, não somente para dar palestra, mas para fazer um atendimento fraternal, para fazer a direcionamento ali de uma evangelização infantil. Eu estou participando da evangelização infantil do Clarim, né, porque a minha tia e a professora Claudionice, minha tia Andréia e a professora Claudionice, né, são professoras. Eu sei que um dia elas... né, vão ter mais idade, enfim, e alguém vai ter que assumir a bucha. E eu adoro aquela bucha, né? Ontem foi o primeiro dia de evangelização, eu já fui com a minha camiseta do Little Stitch. E é muito gostoso, né? Então, acho que a juventude está perdendo um pouco dessa sensação de responsabilidade, de cuidar do mais novo. Né? Porque acho que a partir do momento, igual a Vitória, né, aqui do Carbar, ela falou, Amanda, eu estou com 19, mas eu estou indo na evangelização ajudar. Nossa, é motivo assim de orgulho, né? É muito satisfatório, né? Ver uma jovem se preparando, vindo no estudo, tendo participado sistematicamente da evangelização juvenil quando ela era mais nova e agora está ajudando na evangelização de outras crianças. Então, eu acho que o preparo é muito importante dos oradores, sim, quanto à oratória, mas também quanto à qualidade do estudo, porque quem está falando tem muita responsabilidade do que está transmitindo. Você está envolvida com uma iniciativa, um projeto de inclusão dos jovens no movimento lá, que eu quero até que você fale o nome do movimento, explique e aborde esse caminho aí tão importante. Pode ser. Então, pessoal, esse movimento aí que o Orson está falando é o programa Geração Luz, que é um programa que nasceu em 2024 no Centro Espírita Alvorada Nova pela Júlia, que é uma jovem que na época tinha 15 anos, hoje ela já está mais velha, que já faz 2, 3 anos, né? 24, 25, 26, né? 17, acho. Por aí também. E foi iniciado por uma jovem, foi uma jovem que deu estalo assim, né? E falou, poxa, precisa disso. E a Rose e a diretoria da casa deu todo o apoio, né? E aí, tamanha a importância e seriedade do projeto que a gente levou isso para a USE, né? E todas as casas elas estão apoiando, né? Inclusive aqui a Mocidade do Carbar vai estar participando do cronograma, a Mocidade do CEA também. As demais casas espíritas estão convidadas também a se manifestarem, né? Que quiserem participar do cronograma para 2026. Então, são encontros bimestrais. Então, hoje a gente está aí com 2 casas, né, no cronograma, mas se o local vai ser no CEAM, é a Mocidade do CEAM que vai fazer a dinâmica. No outro bimestre, se é o Carbar Schutter que vai fazer a dinâmica, o local vai ser aqui, a gente vai se reunir aqui, né? Então, acho que vai facilitar muito a logística e o engajamento e a autonomia das casas para engajar esses jovens a participarem mais, né, dessa questão da dinâmica. Oi, Deva, tudo bem? Não te vi aí. Que bom que você veio. Bom, então, esse movimento para jovens, isso vai ser notificado, vai ser divulgado, vai convidar outros jovens que talvez nem saibam desse movimento. Isso vai ser feito, é um trabalho que vai ser feito.
Isso. Hoje, oficialmente, nós disponibilizamos o vídeo institucional do programa Geração Luz. Nós disponibilizamos no grupo da USE, disponibilizamos nos grupos de WhatsApp. As casas espíritas em breve vão divulgar esse vídeo. E nós temos um grupo também de WhatsApp. Então, o jovem acima de 12 anos que tiver interesse em participar desse programa, né, que hoje está aí sob o guarda-chuva da USE, ele pode procurar qualquer casa espírita que receberá todas as orientações. Existem jovens, né, acima de 12 anos que têm já o WhatsApp, então se os pais autorizarem, eles podem estar sendo inclusos nesse grupo aí para receber as informações de quando que serão os eventos, né? A gente terá um evento aí no dia 14 de março, que será um sábado. Vai ser uma sessão cinema lá no Centro Espírita Clarim. A gente vai ter pipoca, suco, já estou providenciando os brindes para a gente inaugurar esse ano de 2026. Então, as pessoas, mesmo que aqui não tenham jovens, né? Eu estou vendo ali que tem uma jovenzinha. Então, as famílias que têm, convidem, estimulem, né? Façam as perguntas. Você sabe de onde você veio e para onde você vai? Talvez a gente não tenha que oferecer as respostas, a gente tem que saber como fazer a pergunta, para que aquele jovem comece a desenvolver essas perguntas e sempre estar indignado com a zona de conforto, né? Porque o Espiritismo nos ensina muito isso, né? A gente tem que questionar tudo que a gente ouve, tudo que a gente processa de informação, porque muita coisa não vai fazer sentido, né? Acho que é isso. Então, a gente vai receber todas as informações certinho. Vejam vocês que é um campo vasto. Karl Schutt deixou um legado que despertou trabalhadores em todas as épocas a partir da sua adesão ao Espiritismo, né? Chegando até nossos dias, mais de quase 80 anos da sua desencarnação, né? Desencarnou em 38, então, mais de 80, né? 26, já estamos em 26, mais de 80 anos após sua desencarnação e gerando frutos com esse interesse em ampliar e aprimorar a divulgação. Agora, independente do Karl Schutt, Amanda, o que te toca mais no Espiritismo, independente do Karl Schutt, o Espiritismo em si mesmo? Da mesma forma como tocou o Karl Schutt, em você, como é isso? Eu acho que tem muita lógica nas explicações, né, como eu havia dito. Sana muitas dúvidas, ou se não sana, pelo menos nos dá um direcionamento de qual é o caminho mais sensato de se trilhar, né? E sempre nos perguntar o que Jesus faria, né? Ou seja, qual for a outra religião, porque o Espiritismo é uma religião que não tem preconceitos, né? Então, isso vale para todos, né? O que um espírito elevado faria? O que o seu guia e modelo, seja qual for a religião, faria? Porque toda religião leva ao bem, né? De forma geral falando. Então, eu acho que é isso que me toca mais no Espiritismo, essa abertura da mentalidade para você enxergar a vida de uma forma mais abrangente, enxergar as situações da nossa vida de uma forma mais natural. Às vezes a gente passa por determinados contextos que a gente fala sofrimento, dor, tristeza, angústia, vingança, mágoa, né? Isso a gente já sabe, hoje a ciência explica que a mágoa traz vários fatores prejudiciais para a nossa saúde física, né? Então, o que a gente não trata vem para a alma também, vem para o físico. Então, se a gente deixa de ter essa perspectiva de dor, sofrimento, angústia, mágoa, a gente olha isso como perspectiva de evolução, tudo isso se transforma. Não é o fato que vai mudar, não vai mudar o fato de você passar por situações difíceis, é o fato de como você vai encarar essas situações difíceis. Se você vai ter força, foco, fé e coragem de reagir e de interpretar o que eu posso aprender com isso. É muito difícil, não é fácil. Eu fui aprender isso esse ano e ano passado, e eu estou aqui desde 2021 mais estudando, né? E assim, tem pessoas que vão levar anos, né? Tem até uma pergunta, eu já vou quebrar o roteiro aqui, não tem problema. Tem uma pergunta do Orson sobre o conflito de gerações. Eu ia chegar nisso, porque você, sendo espírita, convivendo no meio espírita, mas você também convive com outras pessoas que não são espíritas. E como é que está esse enfrentamento das pessoas que não têm essas noções, esse conhecimento que você tem já, diante desses desafios tão tremendos da atualidade? Como é que você sente? Nós temos tido
muito suicídio jovem, na juventude, muito suicídio de jovens. Nós temos tido muitos desafios na sociedade. Como é que você vê esse confronto aí? E também entrando, pois, no conflito de gerações. A gente está vivendo tempos muito difíceis, né? Essas dores da alma. Eu tenho a minha madrinha, né? A minha amada madrinha, Márcia Regina, ela é psicóloga. Ela escreveu um livro que se chama Depois de Tudo. Depois eu posso estar passando o link para vocês de onde vende, se alguém se interessar. E é um livro que toca a nossa alma. E ela chama todos os pacientes dela de borboletas. Porque a borboleta, ela se transforma, é um processo. E quem está sofrendo a dor, né, de uma depressão que leva ao ponto de tirar a própria vida, é muito triste, né? A gente não está aqui para julgar a pessoa no ato, mas a gente está aqui pensando no que poderia ter sido feito para ajudá-la a sair disso. E isso vem muito dela mesma, né? Dessa autorreflexão, desse autoconhecimento, do vínculo com Deus. Eu falo que o nosso vínculo com Deus é como se fosse... Você já sabe a moeba? Aquela gelequinha de criança? Então, se a gente deixa ela muito solta na mão, ela vai escapar. Se a gente aperta demais, ela vai escapar pelos dedos, pela força que nós estamos fazendo. Mas se a gente segura com amor e carinho na proporção certa, ela fica. Então, esse caminho do autoconhecimento, da religião, ela tem que ser equilibrada, nem pelo fanatismo e nem pelo desleixo, né? Nem pelo, não preciso, né? Porque todo mundo precisa de um direcionamento, seja lá qual for a religião. E essa questão aí da depressão é muito disso, eu acho também, né? De ter um propósito da vida, de segurar a moeba na proporção certa, né? Para não deixar ela cair. E aí, falando sobre o conflito de gerações, muitos ainda têm aquela mentalidade de que é frescura e etc. Nem vou entrar nesse mérito, né? Mas, como eu falei, o fato não vai mudar. O fato de ter alguém tirando a vida não vai mudar. Sendo frescura ou não sendo frescura, está existindo. Né? Então, a ciência está aí para estudar isso. Não cabe a nós estudarmos isso. Quem cabe aos cientistas, aos médicos, aos psicólogos. Cabe a nós ajudar, fazer algo para mudar. Né? E dentro dos nossos limites, se nós estamos numa instituição escolar, como que a gente pode fazer programas de acolhimento e de orientação? Se a gente está numa casa espírita, como que a gente pode acolher esses jovens para que eles falem o que eles não falam em casa, o que talvez eles não tenham liberdade e orientação em casa? E aí, puxando o gatilho aqui das gerações também, eu acho que vai essa questão da comunicação. Um jovem, ele pode ter pouca vivência devido à pouca idade, mas se ele estudou todos os fatores da vida com sabedoria, ele vai ter muita experiência. Um jovem, um senhor, por exemplo, de muita idade, ele pode ter muita vivência, viveu muitos anos, mas se ele não tirou proveito das situações que ele enfrentou, talvez ele tenha pouca experiência, talvez até menos do que o jovem que batalhou, que enfrentou, teve coragem, fé e foco para aprender. Muito bem. Alguém está sentindo vontade aí de fazer alguma pergunta para a Amanda? Fiquem à vontade. Maura, você que participou de tantos movimentos de mocidade, como eu também, você gostaria de algo perguntar para a Amanda? Deixa eu levar o microfone para sair a gravação. Isso é importante. Aqui é profissional, gente. Tem que senão quem está vendo gravado depois não vai saber qual é a pergunta. Oi, Amanda. Uma alegria te ver, viu? Eu participei de 27 Conrespes, para você ter noção. E o que eu acho hoje que faz muita falta é que eles conseguiram terminar com o Conresp, assim, evento de Conresp em escola, que ficava todo mundo junto. Então, nisso, a gente percebe que os jovens sumiram muito do movimento espírita. Eu acho que foi fechado. O que você acha que deveria ser feito hoje para se trazer novamente os jovens para o movimento espírita? Obrigada, Amanda. Pergunta boa, hein? Desafiadora pergunta, hein, Amanda? Eu não estava no cronograma. Muito boa pergunta. Brincadeira. Aqui é a lei do improviso. Eu não falei isso de mim, mas eu fiz... Eu quero dizer que nós não combinamos nada. Não combinamos nada. Eu falei, vai rolar na informalidade. Vai na raça. Eu fiz 3 anos de teatro, então aqui eu já estou acostumada. É improviso e faz parte da vida, né? A gente nunca sabe o que vem. Mas, respondendo a sua pergunta,
a gente sempre faz é território, né? A gente está aqui na casa espírita, aí a gente vai estruturando. Aí tem outra casa espírita, aí a gente, opa, vem cá. Aí vem a outra, aí vem, é como se fosse um imã, né? Como a gente falou do Carbar, é um imã. A gente vai atraindo, vai atraindo. Infelizmente, eu não tive a oportunidade de participar da Conresp de forma presencial, e eu gostaria muito de ter participado. E a nível macro, né, tem coisas que estão fora assim do nosso alcance, da juventude. E aí entra o apoio dos mais velhos. Se a gente tem esse fato de que foi observado a diminuição da juventude por um determinado fator, a diminuição de uma frequência de um programa ou da forma, da modalidade desse programa, o que quem está na gestão acima pode definir como estratégia para que a gestão abaixo possa se organizar e seguir essa estratégia? É como se fosse uma empresa, né? A empresa tem lá o seu objetivo estratégico, tem o nível tático e o nível operacional, né? Então, mediante o que o pessoal definir aqui, o pessoal daqui vai se organizar e os de baixo vão batalhar para fazer acontecer. Eu acho que esse movimento do presencial começa com o programa Geração Luz também, porque não estava tendo no presencial, e acho que no momento que começou a terminar o presencial, eu não sei qual específico ano foi que terminou o presencial, mas a Júlia teve a inspiração. Alguém já começou de novo, um ciclo, e a gente espera que esse ciclo seja expandido, né? Hoje é programa Geração Luz, que está abrangendo a uso intermunicipal de Matão, e aí cabe às casas agora abraçarem esse projeto. Tem a USE também, né, regional, né, também, que tem uma equipe muito fortalecida. Quem sabe a gente não faz alguma coisa maior, né, no futuro mais... breve, gente, futuro breve. A gente tem pressa para fazer as coisas acontecerem. A Amanda aborda um aspecto muito importante, né? Os ciclos se renovam. É natural que surjam novas formas, novas ideias, que as ideias caiam por si mesmas porque se tornam ultrapassadas, alguma coisa precisa ser feita para renovar, né? Mais alguma pergunta? Alguém mais? Não? Não tenho timidez, eu levo o microfone. Os pais que aí estão gostariam de algo falar sobre a filha, sobre a permanência em Matão? Acho interessante. A mãe ou o pai? O pai é formado em comunicação e marketing, não é? Tecnologia da informação. Então. TI. Aliás, fez um trabalho notável com a Feira do Livro, admirável, parabéns, viu? Boa noite a todos, é um prazer estar aqui com vocês, né? A casa que nos acolhe com muito carinho. Matão é uma cidade maravilhosa, então, assim, nos sentimos matonenses. A minha família toda veio para cá e foi com muito amor que a gente está seguindo esse caminho. Eu só tenho a agradecer, Orson, só tenho realmente a agradecer a oportunidade, né, que Deus nos dá sempre em crescimento, em poder expandir, né, os nossos conhecimentos e poder estar se vinculando, né, cada vez mais as pessoas e ampliando tudo isso. E eu fico muito gratificada, particularmente com o caminho que a Amanda está trilhando, né, porque realmente em Matão essa luz se expandiu muito, né? Nós viemos de São Paulo e realmente lá a rotina é bem mais, né, turbulenta. E mesmo frequentando, quando você perguntou sobre o berço espírita, eu nasci em berço espírita, né? Embora a minha mãe frequentasse a Igreja Católica, ela também tinha esse vínculo. Então, eu desde sempre me considero espírita. E isso foi passando gradativamente para a nossa família. Então, para mim é muito bom ver que a Amanda está trilhando esse caminho e podendo trabalhar os jovens, principalmente, que a vontade dela é muito grande nesse sentido. E a gente, enquanto colaborador e trabalhador da Casa Espírita, a gente percebe isso, né? A frequência e as famílias, né? O quanto agrega quando a família realmente chama esse jovem e procura dialogar com ele. Né? No ambiente educacional, como você disse, a gente vê muita coisa acontecendo, é uma área que eu atuei também, e nos preocupa muito, né? Porque desde os pequenos até os maiores, a gente via conflitos intensos, né? Tanto do aluno como da família, e qual era o caminho, né? Por onde mostrar isso, que tudo aquilo poderia ter um sentido diferente quando você integra as filosofias
junto ao cotidiano, né, ao dia a dia, a formação familiar. Então, eu só tenho realmente a agradecer a casa, agradecer o carinho aqui de todos vocês, viu? Que bom, obrigado. O pai quer falar? Não? É sempre assim, né? É sempre assim, né? Sempre um fala pelo outro, né? Lá em casa sou eu que falo, né? Amanda, fala, Amanda, pode falar. O meu pai fala assim, ó, quando junta as duas mulheres, que minha família é predominante mulher, né? Quando junta as mulheres, a hora que elas puxarem o ar para respirar, você fala. Não perca a oportunidade. Amanda, isso que sua mãe falou foi muito importante. E eu quero fazer um convite público aqui, e registrado, gravado aí, né? Para que você não tenha timidez e não perca a iniciativa de motivar grupos jovens, porque nós, os madurões, daqui a pouco estamos indo embora, né? Não sei quanto tempo vai demorar, se vai 10 anos, 5 anos, 10 anos, não sei quanto vai ser, porque a continuidade do movimento espírita depende dos jovens e das crianças atuais. Ah, quem falou aí? Então, eu quero que você não se deixe, quero dizer para você, não se deixar vencer pelos obstáculos, porque eles existirão de todo tipo, humanos e materiais, é próprio da nossa condição humana, né, você sabe. Os obstáculos materiais existem, os obstáculos humanos também existem, mas perseverem. Foi o que Caibar deixou como exemplo. Para encerrar, Amanda, eu quero deixar aí os minutos livres para o seu coração falar, como eu faço nas entrevistas gravadas. Diga o que o seu coração tem vontade de dizer. Você está diante de um público presencial, mas a gravação depois será vista por outros, então deixe o seu coração falar, diante de toda essa experiência já vivida e em andamento. Bom, o que eu posso falar é que um dos momentos mais marcantes que tem na vivência na casa espírita, né, eu como jovenzinha, é ver a equipe de voluntários unida quando tem evento. Você quer fazer o feliz e chorar, é colocar montagem e desmontagem de evento, espíritas em ação, almoço italiano, leva a mesa, desmonta a mesa, leva a cadeira, traz cadeira, e ainda colocar uma música de fundo tocando, ixi, aí já era, eu me emociono. Porque é muito bom sentir essa energia, né, de um ajudando o outro, a cooperação. Tenho certeza que a espiritualidade sempre está presente, como eu falei para vocês, né? Alguém teve um estalo, e não é por acaso. A gente sempre recebe nessas intuições, e é muito bom a gente sempre estar vigiando se os nossos pensamentos vão ao encontro do que a gente acredita, né, que é o caminho correto, né? E a pergunta que eu faço para as casas é assim: se você dependesse hoje da sua equipe da casa, você ficaria em paz? Se você dependesse hoje da pessoa mais nova do seu centro espírita para sustentar a casa ao longo dos anos, você ficaria em paz, né? Eu digo assim, você é a diretoria da casa, quem está no comando ali? Se sim, ótimo, é porque a sua equipe está preparada e precisa ser cada vez mais capacitada para dar continuidade, né? Eu falo que a instituição espírita é como uma empresa, né? E eu faço muito a analogia da pizza, né? Gente, eu descendente de italiano, né? Pizza. Tem várias fatias, né? Tem a parte financeira, como a nossa vida. Tem a parte financeira, que tem que pagar as contas. Tem a parte ali da socialização, a parte espiritual. Vai ter a parte amorosa, vai ter a parte acadêmica, a parte profissional, a parte familiar. Enfim, várias fatias, né? Uns mais, outros menos, e cada um vai direcionar os seus esforços para aquilo que acha melhor no momento, né? Porque a nossa fatia da pizza, às vezes, tem hora que fica 50% de uma coisa e você fala, meu Deus, o que eu vou fazer, né? Mas tudo tem jeito. E na casa espírita não é diferente. É como uma empresa, é como uma pizza. Tem vários setores, várias alas. E se cada um fizer um pouquinho, não vai pesar para ninguém, né? Um cuida da evangelização, o outro vai cuidar da comunicação, o outro vai cuidar de receber as pessoas no centro espírita. Nós fomos lá... Mãe, qual que foi a cidade mesmo que a gente levou a avó? Ribeirão Preto. A minha avó foi fazer uma cirurgia espiritual do braço, que ela tem muita dor no braço, a gente levou ela... Então, São José do Rio Preto. Quando a gente chegou lá no centro espírita, eu não me recordo o nome, mas a gente foi recebido com um abraço. E ela recebia todo mundo com um abraço, até aqueles que eram frequentadores assíduos da casa.
Então é um preparo que você sente, caramba, né? É uma energia gostosa, é algo gostoso de você entrar numa casa e ser bem recebido com um sorriso. E a mensagem que a gente recebeu hoje é essa, eu só não posso falar mostrar o meu número, porque vai que o sorteio do livro, né? É influenciado. Mas falou sobre isso, né? A devolução da nossa felicidade. Mesmo sofrendo, oferece sorriso aos outros. Então, cada pequena atividade da casa, quando você oferece alegria ao outro e contribui com a paz e a felicidade da humanidade, mesmo que a humanidade seja aquela população de pessoas que está na casa espírita, você está fazendo um bem, né? Como uma abelha pulverizando mel de pouquinho em pouquinho. Isso. Muito bem. Nós agradecemos, então, Amanda, uma salva de palmas. Imagina. Muito obrigado, Amanda. Ah lá, tem uma pergunta da presidente agora. Ah, você vai passar um vídeo? Ah, que bom. Então vamos assistir o vídeo que será exibido pela nossa convidada. Isso. Aí ele começa já bem no comecinho. Tá todo mundo acordado, né? Para ver o vídeo. Temos muitas dúvidas e escolhas, não é? Mas também é um tempo de despertar. E para quem busca respostas, foi criado um programa para oferecer apoio e um norte. A base é a certeza de que o amor nos sustenta, permitindo uma mente renovada a cada dia. Foi com esse propósito que em 2024 nasceu o programa Geração Luz. A iniciativa começou lá no Centro Espírita Alvorada Nova, na cidade de Matão. E o que torna essa história tão especial é que o programa foi idealizado por uma jovem, a Júlia. Uma iniciativa que mostra como os jovens são uma força poderosa de mudança, agora mesmo, no presente. O objetivo do programa é bem claro: ajudar a expandir a luz que existe dentro de cada um. Para isso, usa uma abordagem dinâmica e interativa, promovendo reflexão sobre temas relevantes da juventude. Seus ensinamentos são baseados no Evangelho de Jesus, sob a ótica da doutrina espírita. Reconhecendo a importância do projeto, ele foi acolhido pela UCE Intermunicipal de Matão, uma parceria que fortalece o alcance do programa para que sua mensagem chegue ainda mais longe. O programa é pensado para todos os jovens com 12 anos de idade ou mais. Para ter mais informações, é só procurar um dos centros espíritas que fazem parte da UCE Matão. O Geração Luz é, em essência, um convite poderoso para o crescimento e a transformação pessoal. Participe deste movimento de luz. Venha com a gente! A gente vive em tempos de desafios, de muitas dúvidas e escolhas, não é? E aí eu só queria fazer uma observação, mas vai ao encontro daquilo que eu falei sobre a facilidade da tecnologia na nossa rotina. Eu não tive muito tempo nessas últimas semanas para fazer o vídeo e eu estava com aquela coceirinha de falar, eu preciso fazer, e eu não estou tendo 48 horas no dia, só estou tendo 24 e 4 para dormir. E eu não consegui fazer o vídeo. E o meu pai, ele é muito antenado, né, na parte de tecnologia, de inteligência artificial. E ele chegou para mim e eu nem tinha comentado para ele sobre essa minha demanda do vídeo. Ele falou, olha, tem uma ferramenta chamada Notebook LM, lá da Google, e ele, de acordo com o prompt que você joga, com o PDF, com o conteúdo que você joga, ele elabora um vídeo. Aí eu falei, pronto. Aí eu sentei lá no computador, já abri meu e-mail, entrei e fiz o vídeo. Então, hoje em dia, essas tecnologias vêm para facilitar. Lá no Clarim, nós estamos ofertando o curso de inteligência artificial, a geração de imagens e conversão de vídeos com áudio. Então, para aqueles que tiverem interesse, né, posteriormente vão ser divulgadas as novas turmas, mas quem tiver interesse aí de aprender como gerar imagens, vídeos, áudio por inteligência artificial para facilitar a rotina, né, às vezes trabalha com isso, coisa da escola, da faculdade, tem o curso, né? Hoje tem milhões de cursos na internet, mas se prefere o curso presencial, lá no Clarim a gente tem o laboratório, que a gente chama, né? Então tem os notebooks, o meu pai é o professor, né? O Rony, ele ensina, acompanha o aluno, né? E lá a gente teve desde criança até pessoas mais velhas, né?
aprendendo. Então, isso é muito importante, porque todo mundo está caminhando junto para o aprendizado, né? O mais novo ajuda o mais velho dá orientação para o novo, e eu acho que entra naquela questão do conflito de gerações, né? De um tá apoiando o outro ali para tocar o barco. Muito bem, Amanda. Nós agradecemos a sua presença, sua disposição e pela oportunidade de conversarmos. Nós queremos convidar a todos para a prece final e convido antes os nossos amigos. Até um livro para sortear. Amanda, diz um número aí de 1 a 39. Não vale falar o seu que você viu, né? Número 30. Não tem? Fala outra, mano. 33. Número 30. Muito bem. O poder magnífico do pensamento, hein? Olha lá. Convidamos então aqueles que aplicam passe a se dirigirem à sala de passes para então fazermos a prece final. Depois da prece, os que desejarem receber o passe, é só se postar aqui à minha esquerda. Pode deixar. Muito bem, convidamos a todos então a elevarmos o nosso pensamento a Deus, como sempre, cada um na sua forma de concentrar-se, de buscar dentro de si esses recursos de sintonia com o poder divino. Primeiro, para expressar gratidão por esse instante, por esses instantes, mas também expressar aquela busca de melhora individual que todos precisamos. A prece tem esse condão, tem esse atributo de nos ligar às forças superiores da vida, enviando-nos sugestões, enviando-nos envolvimentos de coragem e força para as mudanças que precisamos fazer em nós mesmos. Mas ao mesmo tempo em que agradecemos e pensamos na nossa melhora individual, nós também podemos pensar na melhora coletiva do circuito familiar, do circuito social, do país, do planeta, envolvendo todas as pessoas com suas responsabilidades próprias. Onde se estão os enfermos, os detentos, onde estão as autoridades, os empregadores, os funcionários das diversas empresas, nos diferentes segmentos, mas também nas atividades chamadas de religiosas, das diferentes crenças, para que haja sempre paz e harmonia, para que haja sempre o desejo de fazer o melhor ao nosso alcance. Saudamos com o coração estas bênçãos que caem sobre nós. Muito obrigado, Senhor, que assim seja. Muito obrigado a todos e até a próxima semana. Os que desejarem passe, não é obrigatório, poderão dirigir-se aqui à minha esquerda.